Eu sou o Dodô e esse é o Segue o Santos. Fala galera, tô aqui hoje para falar sobre o jogo treino que o Santos fez no CT Rei Pelé por volta das 10 da manhã. Um jogo treino que o Santos perdeu. Mas antes de falar qualquer coisa, eu vou pedir que você se inscreva no canal, um segundinho só e me ajuda muito. Nesse jogo treino, o Santos perdeu de 4-1. Esse jogo aconteceu ali para as 10 horas da manhã. O Atlético que fez esse jogo é um time que joga a Série B do Campeonato Brasileiro, jogou a Série C ano passado, vai jogar a Série B esse ano, joga o Campeonato Mineiro da primeira divisão. E esse jogo foi por volta das 10 da manhã, 10, 11 e meia da manhã. Poucas informações ali saíram e peguei duas informações legais aqui para falar nesse vídeo. A primeira, todos os gols do jogo. A segunda, a percepção de quem assistiu o jogo. E no final vou deixar minha opinião. Então segue aí com você. Vai até o final! Vai, Neto! Entra, Neto! Entra no segundo! Faz! O preocupar, gerar uma pulga atrás da orelha, um resultado desse num jogo treino, né? No geral, o Santos perdeu por 4-1 para o Atlético no CT Pelé, mas eu acho que a avaliação tem que ser baseada, pelo menos a maior parte da avaliação, o maior destaque, sobre os 50 minutos onde o Santos teve os seus titulares, onde de fato o Caixinha conseguiu testar o que tem sido treinado, e foi só uma semana de treino, né? Diga-se, sem os reforços à disposição. Zé Ivaldo, Luizão, Léo Godoy e Tassiano estão no CT, mas ainda não assinaram e não jogaram, o Tiquinho deve chegar até sábado. Mas voltando, o que eu ouvi foi que o Santos teve um protagonismo, foi dominante nos primeiros 50 minutos com seus considerados titulares. O Atlético marcou alto, marcou pressão, o Caixinha queria, e o Santos conseguiu sair jogando, criou chance com qualidade e poderia ter vencido essa primeira parte com certa facilidade, pelo que me contaram. O Santos faz o gol com o Guilherme de pênalti, num pênalti sofrido pelo Soteldo. Eu ouvi que o Soteldo foi destaque, mas que o melhor jogador dos primeiros 50 minutos foi o Escobar, o que é uma boa notícia, até porque o Caixinha disse que o Escobar não tem as características que o Juninho Capixaba tinha no Bragantino, que é um cara mais de velocidade, nem tanto de apoio, mas enfim, o Escobar foi destaque, criou bem, marcou bem, disseram que ele foi o principal jogador. O Rian, volante da base, que foi titular, me contaram que foi discreto. E aí a novidade do que o Caixinha vinha treinando é que o Schmidt entrou no lugar do Rincon e o Gil entrou no lugar do Luan Pérez muito por conta da virose que ele teve. Então assim, 50 minutos em que o Santos jogou pra ganhar e deixou uma boa impressão. A terceira parte, já com as reservas, me contaram que o Santos também foi dominante e poderia ter vencido. O Atlético roda o elenco, o Santos roda o elenco, e o Santos vai voltar pra segunda parte, voltou pra segunda parte com um time completamente desfigurado. Então, como os zagueiros não estão à disposição, jogou Gustavo Assis, de 17 anos, do Sub-17, que não tá na copinha, que não é destaque da base suficiente pra estar na copinha, mas que me contaram que deu conta ali do recado na medida do possível, e que da segunda parte, Rincon e Miguelito foram bem. Destaques negativos: Kevson falhou individualmente em 2 gols, deixou uma péssima impressão pro Caixinha, e o Rainer, novamente, muito mal. Me contaram que foi um dos piores, é um jogador experiente, que terminou a Série B aí entre os titulares, e que foi muito mal nesse jogo treino. Outro que foi mal foi o Zufa, me disseram que ele não tem condições, que tem tentado e se esforçado muito, mas que tecnicamente dificilmente vai ser bem avaliado, dificilmente vai conseguir dar essa volta por cima. A coisa desanda no jogo treino, desculpa por me alongar no áudio, nos últimos 25 minutos. O jogo treino foi dividido em 4 partes de 25 minutos. Nos últimos 25 minutos, o Atlético vence por 3-0, com esses erros do Kevson e do Rainer, deixou de marcar pressão, fechou mais na defesa e com esses erros individuais fez 3 gols em contra-ataques. Os últimos 25 minutos de fato foram muito ruins. E aí já teve o Kevson em campo no lugar do Souza, que havia sido, entre aspas, titular da segunda parte, entra o Yusufa, o Rainer muito mal, o William Bigode improvisado de meia, Gustavo Assis a defesa, então assim, um time desfigurado, perde por 3-0 na última parte. Mas enfim, no contexto geral, eu acho que o que fica é que o Santos, com o time que vinha treinando, foi bem na primeira parte, deixou boa avaliação contra o Atlético, que é da Série B, não é clube da 4ª divisão do Campeonato Paulista, que geralmente o Santos fazia seus jogos treinos. Eu acho que com os titulares à disposição, esse time tende a crescer. Então mesmo com a derrota, o sentimento foi de que o jogo treino foi bem jogado na primeira parte e que o Santos tem condições sim de estrear bem contra o Mirassol no dia 16. 4 minutos de áudio pra vocês nesse mini podcast, mas acho que vocês merecem uma percepção a mais, além do texto, um pouco de bastidores. Então eu quero fazer isso, sabe? Trazer as matérias jornalisticamente escritas, mas trazer um pouco de percepção, de opinião aqui pra vocês, aí vocês me contam se... Vou terminar deixando a minha opinião. Lá pro meio-dia aqui o pessoal já começou a mandar mensagem aqui, muita gente desesperada falou, pô, como assim o Santos perde o jogo treino?
Cara, isso aqui nada mais é do que um treino, tá? Nessas horas o treinador ele coloca suas ideias em jogo. Lembrar que o Santos só tá uma semana só treinando, então muita coisa ainda, o entendimento de um jeito de jogar pro outro demora um tempo ainda. Exemplo, pra você ter ideia, o Santos vai jogar contra o Mirassol dia 15. Eu não espero que o Santos faça tudo perfeito no dia 15 ainda, eu acho que ainda a perna vai estar pesada. Demoram praticamente um mês, 4 jogos ali para o time começar a se soltar. Então, você julgar toda a temporada por um simples jogo treino é besteira mesmo. Coisas positivas aí é ver o Caixinha já introduzindo muito a ideia de jogo, ó, pressão na marcação, saída de bola que ele insistiu bastante. Esse jogo treino mesmo, são divididos em 4 tempos de 25. E o último tempo ainda foi o último tempo que o Santos perdeu. Tinha moleques do Sub-16 que nem na copinha estão. Então assim, eu acho besteira se basear nisso, tá? Muita coisa vai rolar debaixo da ponte ainda. Então calma, tá? Mas essa é a minha opinião, mas eu quero saber da sua. Deixa aí nos comentários. Um beijo no coração. Um ótimo jogo aí da Copa São Paulo que vai começar daqui a pouco. E segue o Santos.